Boa noite, igreja. Que a paz gloriosa do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. É um Pai de amor, um Pai real, um Pai presente conosco. Amém? Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. A tua presença é real. A presença do nosso Deus, ela é real. A palavra fala que quando nós nos reunimos, o Senhor ele já tem uma bênção pré-ordenada para cada um de nós. Só sai despedido de mãos vazias aquele que decide assim. Mas aquele que vem para a presença de Deus faminto, sedento, ele recebe algo de Deus. Porque Deus, ele não é homem. Deus, ele é um Pai que conhece a necessidade de cada um de nós. Ele conhece a sua necessidade. Você acha que ele está aí de braços cruzados, conhecendo a sua necessidade sem fazer nada? Isso não é verdade. Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai zeloso que zela pela vida dos seus filhos, pela vida daquele que crê, pela vida daquele que quer andar na presença dele. Todas as vezes que eu entro aqui, irmãos, eu não saio daqui, sabe, sem uma palavra. Às vezes nós fazemos, né, aquele desenho todo, né, esperando algo assim. Deus, o evangelho é simples. Ele usa, às vezes, uma palavra, nem uma frase, não. Uma palavra, uma palavrinha. E aquela palavra vem. Se você está receptivo, se você está com seu coração sedento, faminto, essa palavra, ela te salva, ela te livra de você mesmo. Ela te dá aquilo que você está necessitando de Deus. Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai de amor. Não aceite, se recuse a sair da igreja quando você vem cultuar a Deus, juntamente com seus irmãos. Se recuse a sair daqui do jeito que você entrou, frio, às vezes desanimado. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer em nós e através de nós. Ela faz em nós e através de nós. Diante de tudo que eu tenho passado, irmãos. Porque, né, como foi falado aqui semana passada, quantos aqui estão passando uma circunstância? Talvez poucos aqui vai levantar a mão e falar que está passando uma circunstância. Muitos, né, ou quase todos, vai falar que está passando duas ou mais. Mas nós não fomos chamados para poder olhar, para ficar olhando para as circunstâncias, para ficar olhando para problema. Nós fomos chamados para poder olhar para essa palavra. Você foi chamado, fala comigo, eu fui chamado para olhar para o autor e consumador da minha fé. Cada vez que você se expõe a essa palavra, você está se expondo ao autor e consumador da sua fé. E você vai se tornar a imagem e semelhança dele. Isso é fato, isso é real. A que você está se expondo? Faz essa pergunta aí para você. Você está se expondo a quê? Nesse tempo aí de pandemia, né, onde tudo mudou. Está tudo mudado, está tudo, né, parado, tudo confuso. Aonde você tem colocado a sua vida? Se você tem investido o seu tempo fora dessa palavra. E quando eu falo assim, investindo, irmãos, eu estou dizendo assim, sabe? É aquilo que tem valor para você. Nós precisamos trabalhar, precisamos, né, fazer os nossos afazeres e tudo, mas nós temos uma condição de andar com essa palavra diante de nós. Amém? Nós temos essa condição, basta nós decidirmos no nosso coração que ela é valor para nós, que ela é valor não, que ela é o maior valor para nós. Os dias que nós estamos vivendo. Eu não vou falar isso para poder assustar vocês, não. Porque o Senhor não tem nos dado espírito de, sabe, de covardia, de medo.
pelo contrário, Ele tem mostrado a nós, Ele tem se revelado a nós, que Ele está conosco como um poderoso guerreiro. E Ele tem cumprido cada uma das promessas dEle na nossa vida. E tudo que tem se levantado, tem vindo por um caminho e tem fugido por 7 caminhos, por causa da escolha do nosso coração. Eu falo isso todas as vezes que eu ministro, porque é escolha, é decisão. Quando nós decidimos andar com Deus de verdade, nós temos a nossa vida transformada. Não tem como passar na presença de Deus e sair da mesma forma. Se nós saímos da mesma forma, não é culpa de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Nós é que temos que reconhecê-lo, reconhecer a presença dEle, reconhecer a glória dEle, ter temor e tremor diante da presença dEle, porque Ele faz. Ele não nos despede de mãos vazias. Mas o que nós temos feito com a palavra que tem chegado a nós? Eu quero compartilhar com você aqui rapidamente a respeito de algo que nós já temos aprendido, irmãos. Mas que você receba um entendimento, sabe, mais claro. Que você receba um entendimento mais claro. Para que você consiga sair daqui e colocar em prática na sua vida de uma maneira mais intensa. Sabe, nós precisamos andar, nós estamos vivendo dias que nós precisamos andar conectados com Deus o tempo todo, ligados com Deus e desligados aqui dessa terra. O que está te prendendo aqui ainda nessa terra? Esse mundo aqui não tem nada para te oferecer. Esse mundo aqui não tem nada para nos oferecer, irmãos. É o contrário, nós é que temos o que oferecer para este mundo. A presença de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. É isso. Nós é que temos o que oferecer. Mas para isso nós precisamos entender que nós precisamos dedicar, nós precisamos, sabe, viver a nossa vida, uma vida de adoração a Deus. Não ficar desligado, deixando as coisas, sabe, entrar e tomar espaço, tirar o seu foco. E o que mais tem se levantado nesses dias, e vai continuar se levantando, escuta isso que eu estou falando com você. Deus tem usado as irmãs para falar, né? Quem vem aqui ministra, e eu quero que você preste atenção nisso. O que o diabo mais vai usar, tem usado nesses dias e vai continuar usando, é sentimento. A hora que a irmã Elisete chamou para orar aqui, ontem eu estava orando, né, passando um tempo com Deus, e Deus falou comigo. Aquele que tem renunciado os sentimentos está andando sobre as águas, está andando no sobrenatural. A religião ensina, né, que andar no sobrenatural é você, né, virar de cambalhota, ficar pulando, rodopiando. Andar no sobrenatural é você andar no domínio que Deus ele te chamou para você andar. Dominando a sua alma, dominando os seus sentimentos, colocando os sentimentos no lugar. Sentimentos nós somos, né, seres humanos, mas nós temos a condição, pela palavra, de colocar os sentimentos no lugar. E talvez você esteja aí sem entender, perguntando, como que eu faço isso? Eu quero falar com você, muitos já sabem. Mas os que já sabem vão receber uma nova medida, né, com essa palavra. E aqueles que não sabem vão sair daqui e vão praticar e vão receber mais da vida de Deus. O segredo se chama adoração. Adoração, irmãos, adoração. Adoração a Deus. Quanto mais você vigiar o seu coração para que ele fique nesse lugar de adoração, mais vitorioso você vai ser sobre todos os problemas que têm vindo sobre a sua vida. Mas é uma questão de nós andarmos vigilantes, de nós andarmos sedentos de Deus. Irmãos, misericórdia, para nós absorvermos as coisas deste mundo, é fácil demais. Pega aí uma coisa para você seguir aí
na televisão. Pega algo naturalmente falando dessa terra para você ver. É muito fácil você absorver essas coisas. Mas por que às vezes a gente enfrenta tanta dificuldade para absorver aquilo que vai trazer vida para nós? Aquilo que vai trazer mudança no nosso caráter. É porque a alma ela não quer. É porque existe uma batalha dentro de você, sabe? E essa batalha, ela já está ganha, nós temos que entender isso. Ela já está ganha. E é a adoração do nosso coração que vai atrair aquilo que Deus é para dentro de nós. Não tem outro caminho. Talvez você esteja aí pensando, meu Deus, eu estou cansado de ouvir sobre alma, sobre sentimento, sobre isso, irmãos. Tem muita gente aí ó, que aparentemente parece que está andando no poder, mas estão enganadas. Porque andar no poder de Deus é andar com o domínio do Espírito Santo sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, porque senão eles matam você. Nós vamos ver dias aí ó, de muita opressão, de muita depressão, de muita angústia, de muita tristeza, porque as pessoas estão colocando o olho nas circunstâncias, naquilo que está acontecendo no mundo. Mas Deus está levantando a igreja com os olhos fixos nele, para receber dele, através da adoração, poder e autoridade. Poder e autoridade. A palavra fala que ele nos deu poder e autoridade para quê? Para pegarmos serpentes e escorpiões, para pisarmos serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. As emoções têm te causado dano? Você precisa adorar mais a Deus. As emoções têm te dominado, têm te levado para um lugar baixo, para um lugar de tristeza, de falta de esperança. Sabe, que a sua fé tem sido abalada. Você precisa adorar a Deus mais. Você precisa dedicar mais dos seus lábios. Eu não vou falar nem tempo não, sabe por quê? Porque tempo é a gente que faz. Às vezes nós temos dificuldade, tem dia que é difícil de você ir lá para dentro do seu quarto e ficar lá 2 horas. Mas se você vigiar o seu coração, você adora a Deus com as suas atitudes. Você adora a Deus com as suas palavras. Você adora a Deus com aquilo que você pensa. Você adora a Deus, sabe, entregando a Ele tudo aquilo que vem diante de você. Porque vem diante de nós, as coisas se levantam. Todo dia, toda hora. Mas é a escolha do nosso coração. É a escolha do nosso coração. Deus não pode fazer nada por mim e por você, se você não ficar nesse lugar, sabe, de uma decisão. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus e menos de mim. Ele não pode ir contra você. Ele não pode te obrigar. Ele não pode colocar uma corda no seu pescoço e te trazer. Não. Ele te atrai com cordas de amor. Sabe o que é isso? Ele te atrai, ele vai te chamando aos pouquinhos, é uma voz suave, sabe? Ele usa, de alguma forma, ele usa alguém, e ele vai te atraindo, mas você tem que se doar, você tem que se entregar, você tem que reconhecer, para que você seja levado para esse lugar, e não queira sair mais desse lugar. São dias, irmãos, dificílimos, impossíveis de serem vividos, sem recebermos mais de Deus. Já foi falado aqui, não vamos nos contentar com aquilo que nós temos. Nós já temos de Deus. Vamos buscar um nível mais alto. A palavra fala em Romanos, não precisa abrir. Depois, se você quiser, eu te passo os versículos para nós ganharmos tempo. A palavra fala em Romanos 12, versículo 1, só o versículo 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Você acha que você cultua a Deus só aqui? Não. Você cultua a Deus 24 horas por dia, se você quiser. Esses dias os meus filhos estavam falando comigo, mãe, você dorme orando, você acorda orando, no meio da madrugada você acorda e está lá. Mas, irmãos, nós não tem como nós, sabe, não vivermos
sem essa conexão, sabe? Sem nós estarmos ali buscando, demonstrando para Deus que nós necessitamos dele. Nós somos necessitados da presença de Deus. Nós somos necessitados. Nós somos necessitados. Não é uma questão de que você precisa, não. Você necessita da presença de Deus. E você precisa demonstrar isso para Ele. A palavra diz: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Se você demonstrar para Deus que você está com essa fome e sede no seu coração de justiça, que é o caráter dele, que é a presença dele, ele não vai te negar. Ele vai derramar sobre você a presença, o amor, a graça dele, a bondade, a fidelidade, a misericórdia. Tudo isso ele vai derramar sobre a sua vida. E é tudo isso que nós precisamos. Não podemos caminhar nessa terra sem essa presença, sem tudo isso que o nosso Deus ele tem para oferecer para nós. O nosso culto espiritual, isso é adoração, irmãos. Isso é adoração, é você adorar a Deus o tempo inteiro, o dia inteiro, por aquilo que Ele é para você. Diante de tudo que eu tenho passado. Se não fosse a adoração, se não fosse a rendição, a inclinação, porque quando você decide adorar a Deus, quando você menos espera, você já está rendido, seu coração já está rendido diante da presença de Deus. A adoração, ela te leva para esse lugar de rendição. E esse lugar de rendição é onde você reconhece que você depende de Deus para tudo. Para tudo. Tem pessoas que acham, né? Deus não vai entrar nisso aqui não. Deus não entra nisso aqui não. Coloca, né? Acha que é uma coisa pequenininha. Irmãos, Deus, Ele quer ser participante da nossa vida. Ele quer ser participante de tudo. Pode ser uma coisa pequena para você, para Ele não é. Ele quer manifestar a glória dEle na sua vida. Nas suas deficiências, nas suas fraquezas. E te tornar forte. E te tornar corajoso. E te tornar aquilo que Ele é. O nosso Deus não é um Deus de fraqueza. O nosso Deus não é um Deus de desânimo, de derrota. O nosso Deus é um Deus de vitória. E para isso nós precisamos passar mesmo. Passamos por várias, mas é só passar, irmãos. Tendes por motivo de grande alegria o passardes. Presta atenção na palavra, nos verbos. Olha o que está falando em Tiago. Tendes por motivo de grande alegria o passardes. Não é o ficardes, não, é o passardes. Receba essa alegria aí no seu coração. Que o que você está passando, nada pode se comparar com aquilo que Deus ele está para trazer sobre a sua vida. Não tem nada que possa se comparar, irmãos, com o eterno peso de glória que virá depois que você passar sobre essas circunstâncias. Então, nós não fomos chamados para olhar isso, nós fomos chamados para adorar o nosso Deus. Vamos elevar o nível de adoração. O que está se levantando diante de você? Abre a sua boca e adora a Deus. Adora a Deus, é financeiro. Abre a sua boca. Deus, eu te adoro, porque o Senhor, mesmo sendo rico, se fez pobre, se destituiu de toda a sua riqueza lá na glória e veio a essa terra, se tornando pobre para que eu fosse rica, para que eu fosse próspera. Agora tem um detalhe. Se você não for próspero no seu espírito primeiro, você nunca vai ser próspero aqui fora. Seja próspero no seu espírito. Seja generoso, seja uma bênção para quem está do seu lado, porque é aí que começa. Com Deus é assim, irmãos. É no espiritual primeiro e depois no natural. Não inverta as coisas. Você não vai compreender, você não vai aceitar. É do espiritual para o natural. Então, seja no seu espírito primeiro. E você alcança isso com a adoração. Eu fiquei 1 ano adorando a Deus. Deus, eu sou livre. Eu sou livre nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Porque eu era uma pessoa, irmãos, amargurada.
triste, revoltada, sabe? Fraca. Mas através da adoração, Deus, Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que Ele faz conosco quando nós decidimos adorar. Nós nascemos nessa terra para adorar o nosso Deus. Nascemos nessa terra para adorar o nosso Deus. Você lembra lá da passagem de João 4? Da mulher samaritana? Ao meio-dia, Jesus encontra com aquela mulher e ele chega e pede água para ela. E ela fala para ele, como sendo o Senhor judeu, pede água para uma samaritana, né? Porque a Bíblia fala que os samaritanos, eles não se davam muito bem com os judeus. E esse episódio foi para quebrar uma cadeia, foi para levantar adoradores nessa cidade ou nação, não sei, porque não existia. Lá existia, eram adoradores, eram pessoas que temiam a Deus, mas que adoravam outros deuses também. E o que adianta você temer, achar que você teme a Deus, mas serve a outros deuses? Serve, né? Ama mais os seus filhos, a sua família do que Deus. Ama mais os seus bens do que a Deus. Ama mais o seu relacionamento aí do que a Deus. Isso não vai funcionar. Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele nos chamou para sermos adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ou seja, na teoria e na prática. Que fala, mas que a vida da pessoa também, ela reflete um culto de adoração, como nós lemos aqui. A vida dela, o estilo de vida dela, remete a uma pessoa que é um adorador de Deus, que é um verdadeiro adorador, que tem Deus acima. Acima. Deus, Ele não pode cuidar de nada para nós que está acima, irmãos. Nada. Você está com um problema aí, com uma dificuldade? Coloca isso abaixo. Coloca Deus bem acima. Adora Ele por aquilo que Ele é para você. E a glória dEle vai se manifestar nessa situação. Eu estou vivendo várias circunstâncias, várias dificuldades. Mas como nós já temos aprendido aqui, não interessa o que eu passo, interessa o que eu recebo do meu Deus enquanto eu adoro Ele. Então, se você decidir adorar, você vai receber aquilo que você não tem. Você vai receber aquilo que você ainda não tem. E é isso que Deus, Ele está chamando a igreja dEle para fazer. Adorá-lo em espírito e em verdade. Para se tornar a igreja que Ele quer. A igreja que Ele tem preparado. Para se manifestar nessa terra nos últimos dias. Então essa mulher, ela vira. Eu vou ler aqui só alguns trechos para você compreender. Não precisa abrir. João 4. Olha para vocês verem. Jesus respondeu a ela, Não, vamos ler aqui para a gente entender, ó, o versículo... a partir do 7. Nisso uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para... Eu queria pedir a gentileza de desligar aqui para mim, fazendo favor. Realmente a luz, ela atrapalha um pouquinho. Obrigada. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então, lhe respondeu a mulher de Samaria, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó,
que deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Glória a Deus. É isso que Deus ele tem para nós. Uma fonte que vai jorrando dia após dia, e vai saciando, e vai nos saciando, e vai nos suprindo, e vai fazendo de nós uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você decidiu andar com Deus, você precisa criar expectativa no seu coração. Deus tem algo novo para mim hoje. Deus tem algo que revelar para mim hoje. Deus tem uma força nova para mim hoje. Deus tem uma alegria nova para mim hoje. Deus tem uma esperança nova para mim hoje. Você precisa levantar com essa expectativa no seu coração. Porque recebe. Aquele que vai para a presença de Deus com expectativa, com fé, recebe. Porque Deus não é homem. Deus não é homem. Veio aquela palavra de Efésios para mim esses dias. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que age em nós. Irmãos, esse é o nosso Deus. Você sabe por que Deus... Presta atenção nisso. Sabe por que Deus, ele faz infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede, além daquilo que você imagina? Porque ele não é homem. Ele é Deus. A gente esquece disso, tem hora. A gente pede algo para Deus, a gente ora, a gente fala com Deus a respeito de uma situação, e você fica lá, né, coitadinho de mim, pensando assim, eu vou receber uma medidinha assim. Não, você vai receber uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Vai se tornar dentro de você uma fonte. Olha para uma fonte, imagina uma fonte aí agora. Uma fonte, a água para de correr. A água jorra continuamente. A água jorra continuamente. E é essa fonte que existe dentro de mim e dentro de você. É essa fonte que existe dentro de nós, irmãos. Eu fiquei maravilhada. Deus falando comigo: filha, eu nunca vou pedir o que vocês me dão. Ó, falei errado, né? Eu nunca vou dar para vocês o que vocês me pedem, apenas o que vocês me pedem. Eu sempre vou fazer infinitamente mais, porque eu não sou homem, eu sou Deus. Eu sou o pai de vocês. Eu sou o pastor e bispo das vossas almas. Então espera, aguarda com paciência nesse lugarzinho aí de adoração, que o Senhor vai te surpreender. Há um tempo atrás, eu estava orando a respeito de algo, né? E a irmã veio cá, deu testemunho. E eu falei: Deus, eu sou herdeira da mesma graça. Eu sou filha como ela é filha. Eu tenho direito à mesma graça, à mesma bênção. O Senhor é o nosso Pai. E o que Deus fez para mim, irmãos, eu nunca imaginava. Sabe? Eu nunca imaginava. Falei: Deus, o Senhor é tremendo. Eu falei: Pai, o Senhor surpreende a gente mesmo. Porque Deus é Deus. Ele sempre vai fazer além daquilo que você pediu. Então, desvaloriza aí, despreza essa circunstância que você está passando e adora a Deus. Adora a Deus, eleva o seu coração em adoração a Deus, e Ele vai te surpreender. Ele vai fazer infinitamente mais. Ele não vai fazer somente aquilo que aparentemente seria o natural de acontecer. Não, Ele vai fazer infinitamente mais. É um lugar muito alto, irmãos, que nós temos convidado você para estar. Esse lugar de adoração.
sabe? De você colocar o seu coração, empenhar o seu coração em adorar a Deus por aquilo que Ele é. Mas muitas das vezes as coisas não acontecem, não é por conta de Deus, é por nossa conta. Ou às vezes as coisas estão, protelando muito, não é por conta de Deus, é por nossa conta. Nós precisamos elevar o nosso nível de adoração. Nós precisamos elevar o nosso nível de adoração. E eu anotei aqui algumas coisas que eu quero falar rapidinho, para você sair daqui com o seu coração voltado para esse lugar de adoração. Deus trouxe um entendimento ao meu coração, filha. O que eu tenho para construir no espírito de vocês é através da adoração que vai ser construído. Então, cada entendimento que você recebe, cada revelação que você recebe, cada palavra que você recebe, isso vai se tornando essa fonte, sabe? Está sendo construído no nosso espírito aquilo que Deus ele já planejou. Aquilo que Deus ele já planejou. Essa fonte inesgotável. Essa fonte inesgotável que jorra sem parar. Que vai jorrar para a vida eterna, não só agora, mas para a vida eterna. Você vai levar essa fonte com você. Amém? Você vai levar essa fonte com você. Você não pode ir para a glória sem essa fonte, não, hein? Você vai com ela, em nome de Jesus. Então, Deus, ele trouxe ao meu coração o que a adoração ela faz. Eu anotei algumas coisas aqui, e você vai compreender que vale a pena entrar nesse lugar. Adorar, irmãos, a Deus nada mais é do que você abrir a sua boca e falar o contrário daquilo que você está vendo. Enquanto você fala o que você está vendo, você não recebe nada de Deus, nada se move no mundo espiritual. Nada se move, mas quando você decide abrir a sua boca, mesmo vendo as coisas acontecerem ao contrário ali do seu lado, você abre a sua boca e adora a Deus por aquilo que Ele já é para você. Essa adoração, ela começa a mover o mundo espiritual, ela começa a chamar à existência tudo aquilo que é direito seu, tudo aquilo que é sua herança. Você sabia que você tem uma herança? Nós temos uma herança, e essa herança, ela é conquistada através da nossa boca, através dos nossos lábios. É do fruto da nossa boca que nós vamos nos fartar. Antes, quando eu passava uma circunstância, eu ia me encolhendo, sabe? Ficando com medo, insegura. Mas hoje não, hoje a minha escolha é levantar os meus braços e adorar a Deus. É abrir a minha boca e falar aquilo que Deus ele é para mim. Porque é só assim que as cadeias são quebradas, que as mentiras que o diabo está tentando construir na sua mente vão sendo quebradas. Recebe isso no seu coração. O diabo, ele é o acusador das nossas almas. E ele não perde tempo. Ele não conhece o que está dentro do seu coração, mas ele sabe o que você, através daquilo que você passa. Ele estuda a sua vida. E ele fica vendo o que você passa e vai lançando as mentiras. Vai lançando os dardos. Vai lançando as mentiras, vai lançando os dardos, e você precisa estar com a sua boca aberta, adorando a Deus o tempo todo, para essas cadeias caírem por terra, para essas mentiras não se consolidarem dentro de você. É através da adoração. Uma igreja que adora, o diabo não resiste, o diabo não pode, os sentimentos não podem nos dominar aquele que adora a Deus. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas. À meia-noite eles oravam. Lá presos. Foram açoitados e foram presos. E eles resolveram adorar a Deus. Orar, adorar a Deus. São armas poderosas que o nosso Deus entregou nas nossas mãos. Mas nós usamos de acordo com a nossa escolha.
Quando aparece uma situação diante de você, onde a sua alma se ergue, se levanta e quer tomar a frente, quer resolver, e quer aparecer, e quer fazer. É nessa hora que você decide no seu coração. É o meu espírito que vai se levantar agora para adorar aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir ao meu encontro, ao meu socorro, trazendo para mim a solução, a instrução, a vitória que eu preciso, a mudança que eu preciso. É um lugar muito alto, esse lugar de adoração, irmãos. Então a adoração, ela vai te levar a se esvaziar de você mesmo. A adoração nos leva a nos esvaziarmos mais de nós mesmos. Você começa a adorar a Deus, Ele começa a tirar aquilo que é seu próprio, da sua própria natureza, e começa a derramar aquilo que Ele é. Então vale a pena adorarmos. Adorarmos a Deus por aquilo que Ele já é. Ele não vai ser. Talvez você fique aí numa posição esperando, Deus vai ser, Deus vai fazer, Deus, sabe? Já é, quando já é no nosso espírito, a glória dele se manifesta. As coisas acontecem. Outra coisa, quando nós adoramos a Deus, nós começamos a reconhecê-lo mais em nossos caminhos e em nossas atitudes. Diante das coisas que você vai passando, você começa a reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Que Deus é Deus na sua vida. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. E Ele vai tornar aquilo que é tortuoso, Ele vai endireitar. O caráter dele vai sendo implantado em nós. Vai saindo, a nossa velha natureza vai morrendo, vai perdendo campo, vai perdendo força, porque nós vamos reconhecendo que Deus Ele é para nós. Outra coisa. Mais fome e mais sede de Deus. Quando você começa a adorar a Deus com a sua boca o tempo todo, falando aquilo que Ele é para você. Senhor, Tu és a minha força, Tu és o meu rochedo, Tu és a minha resposta. O Senhor é tudo que eu tenho de mais valioso nessa terra. O Senhor é o lugar mais alto que eu tenho. Você vai recebendo do seu íntimo mais fome e mais sede da presença de Deus. Ele próprio, através da sua adoração, através da adoração da sua boca, Ele começa a criar em você mais fome e mais sede da presença dEle. Hoje eu não tenho a mesma fome e a mesma sede que eu tinha de Deus há 2 anos atrás. Porque o lugar de adoração, Ele está me levando a entrar nesse lugar. Amém? Os irmãos entendem? Outra coisa, nós começamos a desejar mais saber o que Deus Ele quer de nós. Sabe por que você precisa saber o que Deus quer de você? Porque quando você souber o que Deus Ele quer de você, você vai caminhar para esse lugar. E esse lugar é um lugar de satisfação. Esse lugar é um lugar de contentamento. Esse lugar é um lugar de alegria. Esse lugar é um lugar de paz. Olha que precioso, que maravilhoso que Deus Ele tem para nós. Não importa o que está acontecendo, é um lugar de contentamento, um lugar da vontade de Deus. Quando você descobre o que Deus Ele quer de você e você caminha para esse lugar, é um lugar de contentamento, é um lugar de vitória, é um lugar de paz, é um lugar de alegria. Uma outra coisa. Já até falei, né? Ele te leva a um lugar de plena satisfação. Já até falei aqui agora há pouco. É isso que acontece, a adoração da nossa boca, do nosso coração. Ela começa a encher tanto o nosso coração, que nós temos plena satisfação na nossa vida. É os dias que eu tenho vivido, irmãos. Os dias que eu tenho vivido na minha vida. Dias de plena satisfação, de plenitude. Sabe? Plenitude é aquilo que Deus, Ele vem e Ele faz. E Ele enche, Ele preenche. A obra de Deus no seu interior.
preenchendo tudo e enchendo tudo, onde nada mais, sabe, te faz falta. Não é porque você não tem, porque eu tenho coisas na minha vida que eu não tenho e gostaria de ter, mas não importa, porque a plenitude de Deus já é real aqui dentro. A minha alegria não está condicionada mais a essas coisas. A plenitude de Deus já é real. É isso que Deus ele tem para mim e para você. Quero ler, para a gente encerrar, Salmo 34, 1. Salmo 34, 1. Que fala de adoração. Diz assim: bendirei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Irmãos, que sentimento que suporta isso? Que diabo que suporta isso, irmãos? Uma boca que está aberta o tempo inteiro em adoração, em gratidão, em rendição a Deus. Não tem depressão, não tem tristeza, não tem angústia que pode prevalecer. Não tem. Não tem. Outro dia foi falado aqui que nenhuma circunstância pode resistir a uma palavra confessada. É isso mesmo. Nenhuma circunstância pode resistir quando você está com a sua boca aberta, adorando a Deus, falando a realidade daquilo que Ele é para você. E depois, para a gente encerrar, Hebreus 12, 28. Olha o que fala em Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor. Quero ler de novo. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor. É um lugar muito alto, irmãos. É um lugar muito alto que Deus ele está chamando a mim e a você para entrar e para permanecer nesse lugar. Não podemos deixar o nosso foco se desviar, porque a circunstância ela vem, o problema ele vem para tirar o seu foco, para tirar suas forças, para te tirar a sua esperança, a sua fé, a sua alegria, mas a adoração do seu coração não permite que isso aconteça. A adoração do seu coração não vai permitir que isso aconteça. Então, guarda o seu coração na palavra. Guarda o seu coração nesse lugar de adoração. Guarda. Guarda tudo que eu construí na minha vida até agora. Foi porque eu aprendi essa prática. E foi porque eu decidi colocar isso em prática na minha vida o tempo todo. Nós nascemos para adorar a Deus. E é através disso que nós vamos nos tornar a imagem e semelhança dEle. Coloca sua mão no seu coração, fecha os seus olhos. Fala comigo. Eu nasci para ser um adorador do único Deus, Deus vivo, invencível, infalível. Muito obrigada, Jesus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Muito obrigada, Pai. A adoração, irmãos, ela leva você a se convencer de quem é o seu Deus, de quem você tem crido.
Você já falou diante de uma circunstância? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Para você falar isso, você tem que estar num lugar de adoração continuamente. Continuamente, com a sua boca aberta, adorando, falando: Deus, o Senhor é para mim. O Senhor é para mim. E não há nada e não há ninguém que possa impedir aquilo que o Senhor já reservou para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Nada, nada, irmãos, nada. A palavra de Deus fala que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor dele. Nem angústia, nem peste, nem fome, nem tribulação, nem nudez, nem praga, nada pode nos separar do amor de Deus. E você acha que como que isso pode acontecer? Através da adoração. Quem está adorando a Deus continuamente está ligado, está conectado, está com o coração rendido, está com o coração grato. E Deus não resiste a um coração desse. Deus não resiste a um coração que se achega à presença dEle. Através da adoração. A adoração quebra cadeias. A adoração quebra grilhões. Quando começar a se levantar os sentimentos dentro de você, você tem uma arma poderosa. Você tem uma arma poderosa. E a palavra de Deus fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, para destruir mentiras, para destruir aquilo que Deus não construiu para você e para mim. O que Ele construiu para mim e para você, antes da fundação do mundo, foi uma vida digna, foi uma vida de crescimento, foi uma vida de alegria e paz. Alegria e paz. Será que você pode ter alegria e paz nestes dias que nós temos vivido? Eu posso falar. Eu posso abrir a minha boca, porque eu tenho entendido que a adoração do meu coração, ela tem me levado a receber aquilo que Deus Ele é para mim. Uma rocha inabalável, irmãos, Deus Ele é para nós. Uma rocha inabalável, inabalável. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus, adoradores, adoradores, adoradores. Enquanto você adora a Deus, irmãos, você não tem noção do que do que pode acontecer e do que está acontecendo no mundo espiritual. Às vezes a circunstância quer mentir para você e falar: não, isso não está adiantando nada, isso não vale de nada. Que bobeira, você está falando uma coisa que seu olho não está vendo, seu coração não está sentindo. A fé não é por sentimento, a fé não é por ver. Então aquele que adora, ele adora por fé, ele adora porque ele decidiu adorar, ele adora porque ele ama o Deus que ele tem, que ele conhece, que ele sabe que é real para ele. Você e eu temos o poder de destruir tudo aquilo que se levanta contra aquilo que Deus Ele já conquistou para nós. E é através da adoração. É através da adoração. O diabo não vai resistir a uma igreja que adora. Uma igreja que adora é uma igreja que confia. Uma igreja que adora é uma igreja rendida. Uma igreja que adora é uma igreja que recebe do seu Deus, que faz proezas. Andar acima das circunstâncias, andar acima dos sentimentos, é fazer proezas. Andar acima das circunstâncias, andar acima dos sentimentos, é andar sobre as águas. É para isso que Deus tem nos chamado, para elevar o nosso nível de adoração. Quem adora é porque confia.
Quem adora é porque confia. Quem adora é porque conhece o seu Deus. É porque sabe que Ele não é homem para mentir, e não é filho do homem para se arrepender. Não é Deus de madeira, de pedra, mas é um Deus que está vivo. Um Deus que está vivo e bem presente conosco. Bem presente conosco. Emanuel. 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 Deus conosco 24 horas por dia, pelejando cada uma das nossas batalhas, guerreando cada uma das nossas guerras. Esse é o nosso Deus. Dias que virão, mas por causa da adoração do seu coração, você vai atingir um lugar mais alto, um nível mais alto, por causa da decisão do seu coração de adorar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto, eu te glorifico, eu te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor do meu coração, Pai, do meu espírito. O Senhor tem sido a nossa escolha, o Senhor tem sido a escolha da tua igreja. Leva-nos, Senhor, a esse nível mais alto de adoração. Leva-nos, Espírito Santo, a esse nível mais alto de adoração. É o Senhor que cria, é o Senhor que cria, é o Senhor que cria em nós mais fome, mais sede, mais fome, mais sede, mais fome e mais sede da tua presença. E nós sabemos, ó Deus, que adorando, Pai, abrindo os nossos lábios, ó Deus, o dia todo, o Senhor está criando em nós, Pai, essa fome e essa sede. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigado. Obrigado porque os meus irmãos, Pai, saem daqui nesta noite com essa condição de uma adoração no nível mais alto, de um nível de adoração mais elevado, Pai, onde as circunstâncias não vão atingi-los, onde eles não serão abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus me deu essa palavra aqui, no primeiro mês de pandemia, no último culto que nós tivemos, de 2020. E o Espírito Santo me trouxe à memória. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você vai permanecer quando você decidir adorar a Deus, custe o que custar, doa o que te doer, mas você vai abrir a sua boca e vai falar o que Deus Ele é para você. Amém? É a decisão do nosso coração que nos leva para o outro lado da margem. Amém? Culto de jovens, sábado, às 18 horas, no próximo sábado, amém? Você que é jovem que está aqui, tem se reunido aqui jovens, com um propósito, de buscar mais de Deus, de alcançar aquilo que Deus tem o chamado para alcançar. Então, venha participar. Você é um convidado especial dos jovens com propósito. Venha participar com eles. Eu tenho certeza que você vai sair daqui grandemente abençoado, alimentado, saciado pela palavra, né, pelo louvor, pelos testemunhos, por tudo aquilo que Deus ele tem se manifestado para esses jovens. Amém? E você que quer adorar a Deus com a sua oferta, você tem a liberdade. Adore a Deus. Amém? Traga a sua oferta, adore a Deus por aquilo que Ele já é para você. Deus abençoe, em nome de Jesus.